Só um minutinho. Como são várias telas que a gente está trabalhando aqui, muitas vezes podem ter essa troca, né? Então aqui é o wiki. Depois, Bárbara, a gente pode passar em forma de e-mail para eles o link da wiki, tá? Eu acho que vai ser muito proveitoso para que eles não tenham dúvidas na sua utilização. A wiki, ele é uma documentação, eu não vou chamar de documentação estática, é uma documentação que ela vai mudar ao longo do tempo, tá? Uma tela nova surgiu, a gente atualiza aqui. Uma função nova surgiu, a gente atualiza também. Então, a tela inicial da wiki, ela apresenta os 9 perfis, é o perfil GERCO, de assessor, do técnico, do secretário, municipal, coordenador municipal, TCGP, diretor, pedagogo e professor. E aí, eu tô com dúvida em algo que o diretor possa fazer. Então, ele aparece aqui, a parte de planejamento, mapa de ação, distribuição de aulas, equipe escolar. E aí, suponha que eu queira fazer algo que envolva o planejamento. Clicou ali, então é uma navegação guiada que a gente chama. As bolinhas amarelinhas são os locais onde são clicados e aqui na lateral o que dá para ser feito, tá bom? Isso aqui é só um exemplo. é, Depois a gente vai estar encaminhando isso para vocês, porque é uma função de consulta, tá? Vamos para o somar propriamente dito. O somar, como o foco da nossa discussão hoje é centralizar na escola. Então, para centralizar na escola, vamos começar com um perfil, que é o perfil de diretor. Por que que é o perfil de diretor que a gente vai inicializar? O perfil de diretor ele tem todas as informações da escola. Depois do perfil de diretor, a gente vai navegar para o perfil de professor, e aí, com um conjunto de informações que a gente vai conhecer desses dois perfis, a gente trabalha com o TCGP, tá? Então, o foco de trabalho para esse momento vai ser esses perfis aqui. E a gente vai falar um pouquinho também do coordenador municipal, que ele tem uma função muito importante. O diretor escolar. Vamos lá. É, o perfil de diretor, ele tem aqui no menu à esquerda um conjunto de informações. Cada menuzinho desse tem uma finalidade. Painéis gráficos, todos os perfis possuem. Vale a pena eu ficar descrevendo um painel gráfico? Acredito que não, porque é importante que vocês cliquem e visualizem. Cada perfil, ou assessor, ou GERCO, ou diretor, ou professor, vai ter uma quantidade de informações. E, atualmente, ele conta com mapas de ação e visitas técnicas, tá? Ele vai apresentar essas informações nessa parte aqui. E repare que ele sempre tem botões de resumo, de mapas de ação. A gente consegue ver Professor, é um- isso? a gente consegue ver um conjunto de Professor vai ter informações aqui. acesso? Sim, o professor terá acesso dessa vez. É, Como alguém perguntou se por que que o professor terá acesso, eu acho que vale a pena parar um pouquinho só para discutir esse ponto. A versão 1 do Somar Alpha, ele não acompanhava com uma precisão muito grande a frequência dos estudantes. É um indicador muito importante. Se não acompanhamos a frequência, a gente fica falho nesse acompanhamento da gestão. Então, para a versão 2, é importante que o professor ele consiga fazer essa frequência. Só que durante todo o desenvolvimento, a gente pensou em como que a gente pode fazer para que o professor ele faça parte e não seja somente mais uma burocracia. Então, a gente vai chegar no perfil de professor ainda, calma, que não é muita coisa, não é complexo para o professor esse passo, tá bom? Vamos centralizar no diretor escolar. O diretor, ele tem o diagnóstico da escola, que é o pontapé inicial do início do ano. Ele vai analisar todos os seus indicadores. Eu vou navegar ali nele. O planejamento, ele envolve
a construção do plano de ação da escola. Os mapas de ação são itens do plano de ação. Eu vou chamar de itens porque é mais fácil de pensar nessa lógica, né? Mas ele tem todo o viés pedagógico, né? Cada mapa de ação ele está atrelado a um problema, a um desafio. Então, daqui a pouquinho a gente volta neles. Só para apresentação mesmo. E aqui aparecem as tarefas do Túlio. Ou seja, quando eu construo um mapa de ação, ele vai ter tarefas para vários usuários. Então, eu quero ver quais são as minhas tarefas e elas serão apresentadas aqui. A gestão da sala de aula, o cadastramento de turmas, é, o- a enturmação dos alunos, eles ficam todos nessa parte aqui. Equipe escolar, onde trabalhamos com a gerência do diretor, pedagogo, professores, a parte de visitas técnicas e a distribuição das aulas. É como se fosse a inserção do calendário para que a escola ela funcione, tá bom? Então, essa aqui é uma apresentação geral. O diretor ele vai ter que preencher tudo. É importante que ele visualize cada um dos itens, navegue e preencha eles e vá consultando em paralelo a wiki e o manual do ciclo de gestão. As informações elas precisam ficar bem consolidadas. Diagnóstico. Vamos lá. O diagnóstico escolar, ele está setado, ele está definido para o ano de 2026. E aqui no ano de 2026 eu consigo ver três guias informando IDEB, IDEBs, metas, indicadores de fluxo, os indicadores da escola mesmo e indicadores de gestão. Quando eu falo no perfil de diretor, IDEB, IDEBs e metas, eu posso fazer uma nova análise, ou seja, nessa janela que surge aqui, eu consigo inserir as informações da escola conforme eu tenha. Essas informações, pode ser que no momento do preenchimento inicial o diretor ele não tenha a meta do IDEBS do segundo ano, mas ele tem outras informações. Então ele pode inserir as informações, clicar em salvar, que vai aceitar nessa telinha aqui preencher parcialmente, mas é importante que seja colocado todas as informações. Indicadores de fluxo são indicadores é, basicamente de matrículas, reprovados, aprovados, evadidos, algumas vezes, num primeiro momento, parece que alguns campos não têm a necessidade, como distorção em idade série ou reprovados. Mas é porque o sistema ele foi planejado para uma possível expansão para séries maiores. Então a gente deixa uma estrutura um pouquinho maior, porque a gente não sabe quais são as séries que a gente possa vir a trabalhar em anos futuros, tá? E aqui os indicadores de gestão que são preenchidos aqui no primeiro botãozinho. Esse aqui é o diagnóstico escolar. É o pontapé, é o início do ano que o diretor escolar ele vai ter que fazer. Depois de preencher o diagnóstico, ele vai ter insumos suficientes para fazer o planejamento. Opa, desculpa. Isso, planejamento. Aqui no planejamento do ano de 2026, eu posso vir aqui e nesse botão colocar um novo plano de ação. Então, o ano letivo é de 2026, início do plano, vamos colocar, por exemplo, 1º de janeiro, término do plano, o último dia de dezembro, somente para exemplificação. Quando clicamos em salvar, ele vai aparecer aqui na linha aqui embaixo. Não vou salvar porque já existe um único plano. E quando eu clico em visualizar o planejamento, encontramos aqui um conjunto de problemas. O que quer dizer esses problemas? No início do ano letivo, o diretor, junto com toda a sua equipe, vai reunir e vai identificar problemas. Opa, alguém está com o microfone aberto. É, ok, obrigado. O problema estando
sendo identificado na escola, aqui são textos fictícios, tá, gente? Só vou frisar uma coisa. Aqui a gente está com as informações de teste do sistema, não são as informações reais, não são as informações que serão iniciadas a partir de segunda-feira, tá bom? De hoje até segunda-feira a gente vai colocar as informações corretas, né? E aqui, como forma de teste, algumas vezes a gente preenche com valores ou informações não tão concisas. Então, suponha que esse problema aqui, aliás, vamos pegar esse probleminha aqui. Foi identificado um problema, foi cadastrado o problema através do botão Novo Problema, e aí a gente tem a possibilidade de cadastrar um desafio para aquele problema. Então, é uma dupla de informações. O problema é identificado pela escola e o desafio é geralmente não, geralmente não. Ele é alguma coisa mensurável. Vai aumentar em 20%, vai diminuir em 10%. É um valor mensurável para resolver aquele problema. E aí, na construção desse desafio, existe uma informação que ela é muito relevante. Existem desafios de governança interna e de governança externa. Desafios de governança interna gerarão mapas de ação. Desafios de governança externa não gerarão mapas de ação, porque não está na governabilidade da escola, ela não consegue resolver aquele problema, então é de governança externa. Mas é importante que esse problema ele seja descrito, tá bom? Então, nesse caso de teste, a gente colocou problema, desafio, governança interna, então aparecem botões de edição. Esse botão de edição são botões para ajustar erros de português ou coisas simples. Não é para trocar o problema, não é para trocar o desafio, apenas correções na hora da escrita, que podem acontecer. E aqui, o principal, esse botãozinho de abrir um mapa de ação. Quando a gente abre um mapa de ação, aparecem esses cardzinhos na lateral dizendo se a navegação está funcionando, se uma informação foi salva. Então é muito comum que apareçam, né? E se aparecer algum erro, que pode acontecer também no sistema, ele também vai surgir aqui na lateral. O mapa de ação, ele é formado por um conjunto de informações, nesse caso é porque já foi preenchido. Mas vamos ver aqui um modo de criar. Eu acho que seria legal simular a criação e depois a gente já vai ali para a parte já criada. Na parte de criação, a gente insere um conjunto de informações aqui. Esse conjunto de informações é o pontapé inicial daquele mapa de ação. E aqui, como exemplo, eu já tenho um mapa de ação de teste. Coloquei algumas informações nesse mapa e um ponto importante é a edição de produto. Quando a gente cria um mapa de ação, ele vai ter um determinado produto, ele vai gerar algo. Esse gerar algo, ele deve ser descrito aqui e apresentará 5 faixas de edição do produto. Ele começou a ser feito, então ele tem 25% de construção. Ele está entre 25 e 50, está quase na metade, ou então já tem a entrega de um produto aqui. Ah, eu estou com dúvida em como escrever sobre o produto. É o momento que a gente olha o manual do ciclo de gestão. É, Túlio, olha só, preenchi o cabeçalho aqui do mapa de ação, mas eu vi que o componente IDEBS Alpha não está adequado. Então, existem os botões de edição do mapa. Então, a gente clica aqui e edita o componente IDEBS Alpha. Ah, não é proficiência em matemática, é em língua portuguesa. Salvou, aparece erros, normal, porque é um banco de teste, e aqui ele não deixou salvar. É possível inativar um mapa de ação também. Ah, a escola verificou que não faz sentido aquele mapa de ação, fez reunião,
conversou com o TCGP e acha que não é viável aquele mapa de ação. Inativa ele, cria um mapinha todo novo. Mais abaixo, a gente consegue ver uma gestão de tarefas, ou seja, todo mapa de ação 3, mapa de ação 4, ele é composto por um conjunto de informações e também um conjunto de tarefas. Essas tarefas, elas são criadas aqui nessa lateral, é feita a escrita da tarefa, seleciona-se as pessoas que vão estar envolvidas. Então, suponha que Bárbara, novamente, seja uma pessoa selecionada e eu também vou me colocar aqui como responsável. Essa situação de ter dois responsáveis por uma tarefa é errada. Cada tarefa ela é individual. Então, eu vou tirar a Bárbara e vou me deixar como a pessoa central aqui dessa tarefa. Coloca uma data de início, uma data de término, clica em salvar, tarefinha vai aparecer aqui embaixo, tá bom? Falando um pouco mais nessa parte de mapas de ação, porque ela é o coração do ciclo de gestão. Consequentemente, a gente já passou nessas três coisinhas aqui, ó: diagnóstico, planejamento e mapa de ação. Depois de mapa de ação, a gente tem as tarefas do Túlio. Se eu for olhar todos os mapas de ação daquela escola, eu tenho aqui uma, duas, três, quatro tarefas que são relacionadas a mim. Apesar de estar sendo listada aqui teste com Bárbara, que é um momento que a gente estava testando na tarde de ontem, a gente verificou que essa tarefa ela não deveria estar aqui. Então a gente já está corrigindo e aqui vai aparecer somente as minhas tarefas, tá bom? É, até aqui é basicamente a configuração do diagnóstico, planejamento, construção do mapa de ação e as tarefas. Isso aqui eu posso falar que é um conjunto de informações da escola. Daqui para frente é um conjunto de informações diferentes, que eu vou começar a relacionar as pessoas e as turmas, né? E aí a gente começa com a sala de aula. Na sala de aula, a gente pode criar uma nova turma, nomeia a turma. É importante que seja. Importante não, é recomendável que seja padronizado o nome das turmas para que a gente não fique com turmas escritas de forma diferente, né? Fica uma visualização mais limpa, né? Então você pode vir aqui, cria uma turma, o ano letivo é selecionado, coloca a série, primeiro ao quinto. Vamos colocar uma série de primeiro aninho. Suponha que sejam 25 alunos inicialmente, dois aluninhos de AE, turma monitorada. Existirão turmas que serão monitoradas e pode ser que o diretor da escola queira inserir as informações de turmas, de todas as turmas da escola. Ele pode usar o Somar Alpha para todas as turmas da escola, mesmo que não seja uma turminha monitorada. Então, essa informaçãozinha aqui é bem bacana, bem importante. No nosso caso, a gente testou aqui sempre com essas 5 turminhas como monitoradas. E aqui uma turminha inativa. No canto direito, a gente tem uma opção de gerenciar os estudantes. É o que a gente chama de enturmação. Aparecerá uma lista com vários alunos. Vale lembrar que aqui são nomes de alunos fictícios, gerados por IA, esses alunos, esses códigos SAEV. E aqui a gente pode matricular um estudante ou enturmar em grupo. São duas funções diferentes. Aonde cada uma vai se encaixar? É, Após a inserção dos dados na plataforma do SAEV, o SAEV ele encaminha essas informações das escolas para nós no Conecta Sedu. Quando essa informação ela parte do SAEV e chega para a gente aqui, a gente consegue aproveitar esse conjunto de informações e já enturmar aqui no sistema.
essa comunicação entre plataformas diferentes, a nossa equipe está fazendo, é, e após isso, já seriam formadas as turminhas igual à nomenclatura do SAEV. Então, pode ser que essa parte que não seja necessária fazer de inserção de todas as turminhas aqui, uma a uma. Mas isso é uma função que vai ser feita nas próximas semanas. Ah, eu quero adiantar um pouquinho e já quero cadastrar as turminhas. Cadastrou as turmas aqui, e aqui eu gerencio os estudantes daquela turma. Esse conjuntinho de alunos, eles podem ser enturmados. Eu vou colocar eles em uma turminha específica. Aqui eles estão inativos por algum motivo, em algum momento a gente inativou eles aqui no sistema. Mas eles ficarão sempre ativos quando você coloca a matrícula do estudante. Vamos colocar aqui como um teste, um aluno. Colocarei aqui como teste, código INEP. Suponha que esse menino nasceu ontem, já vai começar a ser alfabetizado esse menino. Então, só vê a matrícula. Então, aqui é um caso típico de um aluno que acabou de chegar na escola. Acabou de chegar na escola, já aparece como ativo, e vou colocar aquele aluno de teste, que vai aparecer aqui, na turminha, em uma turminha específica, tá bom? Essa parte da enturmação, ela é o foco da sala de aula, e a enturmação geralmente vai ser utilizada para alunos que tiveram transferência, vai ter que tirar o aluno da escola, o aluno ele sai da escola e precisa se cadastrar em outra. É aqui que é feito toda essa gerência desses alunos. Equipe escolar. A equipe escolar é um local onde o diretor escolar ele consegue visualizar o histórico de todos os diretores que já se passaram naquela escola a partir desse ano. Esse ano é o ano que a gente está começando a inserir as informações. Então, é daqui para frente que vai aparecer esse histórico dos diretores aqui. E o diretor escolar ele pode adicionar um pedagogo, que é o fluxo correto. Diretor cadastrado na escola, ele consegue adicionar um pedagogo. Procura o pedagogo, vai ter que procurar pelo número do CPF, que é uma chave que a gente usa de informação dentro do sistema. Pesquisou, me aparecia aqui o CPF que a gente conhece, prossegue e cadastra. Pronto. Eu estou cadastrado aqui como pedagogo dessa escola chamada Laurinda Pereira do Nascimento de Cariacica. Professores. Eu consigo adicionar um professor naquelas turmas já cadastradas previamente, com o mesmo procedimento. Faz a pesquisa pelo CPF, clica em prosseguir e aí escolhe a turma que ele vai estar participando. Nesse caso, vou colocar nessa turminha aqui, cadastrei. Então, eu me autocadastrei, né? Aqui. O certo seria o diretor cadastrar um professor na sua função, na sua respectiva turma. Ok? Aqui, na parte de baixo, aparece uma lista com todas as turmas, todos os professores associados, e eu posso também inativar o professor. Por quê? O professor ele teve o contrato cessado, a pedido do professor. Vou ali, cesso, então a turma deveria ficar aqui em cima sem o professor. Mas aí já está inativado, tá bom? É, por fim, a gente tem toda a parte de visitas técnicas. Visita técnica eu vou deixar para abordar junto com o TCGP. Distribuição de aulas. Aqui é uma ferramenta importante, pelo seguinte: essa turminha 5B, ou quinto ano B, né? Ela não tem dias letivos cadastrados. Por ela não ter dias letivos cadastrados, aliás,
aulas cadastradas, que é diferente de dias letivos, é, ele vai aparecer com um número aqui, dias sem horário. Eu venho aqui, clico em criar horários, e quando eu clico em criar horários, na disciplina de língua portuguesa e matemática, vou trabalhar somente com essas duas. Eu vou colocar um horário base para aquela turminha. Suponha que seja na quarta, quinta, sexta, segunda e terça, seja uma aula de língua portuguesa, duas na quinta, uma na sexta, duas na segunda, uma na terça. E aqui embaixo eu vou colocar valores diferentes, bem fictícios, completamente aleatórios, somente para que vocês vejam como que as informações ficam. Se eu salvar, eu vou salvar essa distribuição de aula naquela semana. Se eu clicar em replicar novo horário, eu posso personalizar e colocar uma quantidade de dias a partir da data informada para lançar aquele horário. É um horário provisório que vai durar 2 semanas só. Então a gente geralmente usa essa função. Ah, eu quero replicar esse horário até o final do ano letivo. Eu recomendo utilizar a função de cima, porque ele já vai preencher para todo o ano letivo. Pode ser que no meio do ano tenha que fazer alguma mudança na distribuição das aulas. Só fazer a edição que vai funcionar. Então, aqui o quinto ano B foi criado o horário, ou seja, a distribuição de aulas, pensando que a gente fez um cadastro aqui com apenas alguns dias, janeiro, fevereiro e março. Tadinho dos meninos, é botar os meninos para serem alfabetizados em janeiro, porque a gente está querendo que eles saiam alfabetizados no segundo ano, né? Mas vamos lá. Aqui eu consigo ver, em fevereiro, as datas, todas as datas aqui, e se eu clicar em uma data específica, eu consigo ver que 3 aulas de matemática e uma de língua portuguesa. A gente consegue ver conforme aquela distribuição que a gente fez. E fiz uma distribuição errada. Faz uma nova distribuição, clica ali e vai cair numa tela idêntica àquela anterior que eu mostrei para vocês. Tá bom? Esse daqui é o perfil de diretor. Basicamente, ele tem essas funções de entender a escola, planejar ela, criar os mapas de ação, gerar tarefas, gerenciar a sala de aula, gerenciar a equipe e distribuir as aulas. Esse perfil é idêntico ao perfil de pedagogo. Tudo que o diretor da escola consegue fazer aqui, o pedagogo também consegue fazer da mesma escola. Isso é muito importante, porque a intenção é que seja feita uma gestão em conjunto. Então, o diretor ele consegue ver o que que o pedagogo está preenchendo, ele consegue acompanhar, é, e o pedagogo ele pode buscar as informações e fazer o lançamento na plataforma. Suponha que a escola é uma escola monitorada e ficou um período sem pedagogo. O diretor consegue lançar as informações. Ficou um tempo, sem diretor. O pedagogo consegue continuar o ciclo de gestão. Ou seja, o ciclo de gestão ele não para, porque a gente pensou nessa distribuição aonde não impactasse os perfis. Tanto que eu vou trocar de perfil agora, porque eu não vou visualizar mais nada no perfil de diretor, e vou passar como se fosse o pedagogo do Laurinda. Reparem que o menu é idêntico. Eu tenho exatamente as mesmas informações que o diretor escolar possui. Tá bom? Vamos trocar de perfil. E o segundo perfil que é importante para a gente estar analisando é o de professor da escola Laurinda. Só que aí, lembre-se que eu inativei como diretor. Então, eu vou me auto-adicionar de novo em uma outra turminha. Equipe escolar, professores, adicionar professor. E coloquei ali data de início, primeira semaninha de fevereiro. Ele fala que já está cadastrado.
Ele já está ativo. Uhum. Deixa eu só dar um conferezinho ali. Opa, já estava ativo aqui. Beleza. Então, entro aqui e perfil de professor. Essa é uma novidade do Somar Alpha para o perfil de gestão. Por quê? O professor, ele consegue visualizar as informações do mapa de ação da escola através dos painéis gráficos, o mapa de ação em si, né? Então aqui eu tenho dois mapas cadastrados, aqui todos bonitinhos. Tenho toda a parte de gestão de tarefas, aquelas tarefas como, por exemplo, o teste com a Bárbara, aparecem aqui normalmente. E o professor, ele visualiza as informações do mapa. Para quê? Ele entender a essência daquela tarefa que foi pactuada em alguma reunião com a equipe escolar. Então, o professor, ele pode colocar uma tarefinha para ele. O professor ele pode colocar uma tarefa para o professor parceiro. Ah, suponha que eu, junto com o Jailson, a gente distribuiu que eu ficaria com a tarefa um e o Jailson com a tarefa 2. Ah, mas na hora de lançar no sistema pode ser que eu já lance logo as duas tarefas. Pode ser feito isso. A intenção é engessar o mínimo possível, tá? Não é que o professor um vá ficar com toda a responsabilidade, tá bom? Isso é importante frisar. A gente tenta deixar o sistema o menos engessado possível. Então, o professor ele consegue acompanhar o mapa de ação, ele consegue visualizar todas as suas tarefas aqui nessa tela e a gestão da sala de aula pelo professor, que é um ponto bem importante. Eu não lembro agora se é nessa turma que eu tenho alunos cadastrados, é essa mesmo. Ó, vamos voltar aqui na sala de aula. O professor, ele tem que olhar sua sala de aula e ver ali, ó, eu tenho 3 turminhas. Essa turma de quarto ano, eu quero acompanhar o registro da frequência. Esse registro da frequência, conforme os dias já cadastrados, eu consigo ver que eu tenho 3 alunos fictícios, cadastrados, e eles foram matriculados no dia 11 de fevereiro. Por isso que até o dia 10 aparecem esses tracinhos aqui e somente do dia 11 em diante aparecem a presença. O que o professor ele vai ter que fazer? No dia 16 de fevereiro, o mês está aqui em cima, dia 16 de fevereiro, a Heloísa faltou. Dá um cliquezinho e acabou. Só isso que é o lançamento da frequência. Lançou uma falta, clicou de novo, ele vira para presença. Então a intenção é ser simples. Pegou, começou o dia, ou então fechou o dia, deixa eu dar uma olhada no quarto M1. Quem faltou, lança a faltazinha e pronto. É importante que ao fechamento de um dia, de uma semana, o professor ele venha e valide a chamada do dia. Essa função ela é importante pelo seguinte: validar a presença do dia. Pode ser que no momento de que o professor ele fez a chamada, um pouquinho depois o aluno apareceu naquele dia na escola. Então é legal que seja, eu vou repensar, ele chegou um pouquinho atrasado, então vou deixar a presença aqui para a Heloísa. E aí, suponha que a configuração daquele dia tenha sido somente 2 faltas. Aqui foi a configuração do dia, tá certinho, tá tudo bonitinho. Vou validar aquele dia. É um dia fechado. Vou tentar editar. Não vai conseguir editar mais a frequência, porque a chamada já foi validada. Se já foi validada, não tem como fazer essa edição, tá bom? A menos que o diretor ele autorize numa versão futura, que a gente está em desenvolvimento aqui essa liberação de dias fechados. Mas aí a gente deixa isso para uma outra reunião. Do dia 17 para frente, eu consigo alterar a frequência daquele estudante. E aqui, as visitas técnicas também.
o professor ele consegue acompanhar as visitas técnicas realizadas na escola. O ponto principal, onde o professor ele vai entrar no Somar Alpha, ele vai entrar para entender quais são as tarefas pactuadas e fazer a frequência daquelas turmas que ele tem. As duas ações prioritárias do professor são essas, tá bom? Com isso, a gente consegue entender um pouquinho o cenário da escola, diretor, professor e pedagogo. Essas três funções aqui, a gente caminhou praticamente com elas todas. Agora, tem uma função que é muito importante, que é a do TCGP. O que que o TCGP ele vai fazer? Ele vai acompanhar todas essas coisas envolvidas na escola. E por que eu estou usando a palavra acompanhar? Porque o TCGP, ele vê os números da escola, ele vê os indicadores de gestão. Ele vai editar alguma coisa? Não. O TCGP, ele acompanha. Quem vai inserir as informações? Diretor ou pedagogo. Planejamento. TCGP tem que fazer mapa de ação? Não, o TCGP ele não cadastra problema. O TCGP ele não cadastra desafio. Isso aqui é discutido com a escola. E aí, o TCGP ele consegue visualizar um mapa de ação. Reparem que todos os botões de edição aqui, edição, inativação, exclusão, não aparece nada. É somente para que o TCGP ele consiga ver. Mas existe uma tarefa que é específica do TCGP, que é o realizar o teste de consistência. Isso é uma atribuição do TCGP. E o que é o teste de consistência? Para cada um dos mapas, os vermelhinhos aqui são mapas inativos, são mapas que a escola optou por não trabalhar, eles estão aqui, inativos, não faz nada com eles. Mas o mapa 3 e 4 são mapas ativos. E o TCGP, ele tem que fazer uma coisa chamada teste de consistência. No teste de consistência, a gente colocou aqui como exemplo três perguntinhas: o que, quem e quando. E são feitas questões para validar se aquele mapa de ação ele é interessante, se ele é viável, se ele é aplicável ou não. E o TCGP ele clica aqui nesse botãozinho de definir o status, escolhe o status que ele quer e ele identificou que esse item aqui, as ações apresentadas no plano de ação estão articuladas com os problemas levantados. Ele viu que está adequado. Ele faz uma observação. Ele pode colocar aqui o texto que ele quiser. Ele vai salvar. Então, para esse item, o status é adequado. Para esse outro item, pode ser que ele coloque inadequado. Ele coloca observação. Ajustar parte W do plano do mapa de ação. Ele deixou uma observação ali para que o diretor ele consiga observar. É um registro de que tem algo que precisa ser melhorado. Repararam que tem o status inicial e status final? É importante que, se o TCGP sinalizou que tem algo inadequado, ele vem aqui e converse com o diretor, dê um tempo para ele melhorar o plano e depois ele vê que aquela situação está adequada. Então aqui eu tenho um ajuste realizado. Pronto. Então, inicialmente estava inadequado e depois está adequado. Vamos voltar aqui para os mapinhas de ação. O mapinha de ação, então, ele aparece com uma informaçãozinha nova aqui do lado de cada mapa. 2 itens testados, mas a gente clicou em 3. Por que disso? Porque quando eu tenho aqui no teste de consistência o status inicial, que é o que é a prioridade.
todos os dados iniciais devem ser preenchidos para cada um dos mapas de ação. E aqui é um modo de que o TCGP ele pode olhar e ver que faltam alguns itens ainda a serem validados, tá bom? Aqui embaixo, a gestão de tarefas, o TCGP ele consegue visualizar o que já foi realizado, aliás, as tarefas, né, ele consegue acompanhar quando que a tarefinha deveria ser iniciada, qual a data de término que deveria terminar, a data de início efetivo e de término efetivo. Por quê? Pode ser que ali no mês de fevereiro e março sejam desenhadas várias tarefinhas aqui para começar em períodos específicos do ano. Uma ação do PAEBS, uma ação do SAEV, do SAEB, enfim, qualquer ação que seja planejada, você pode colocar ali, isso aqui vai começar depois das férias de julho. Então ele pode lançar agora, mas iniciar lá na frente. Então essa aqui é uma possibilidade. E aqui nos cards a gente consegue ir acompanhando isso por mapa de ação. As demais telas, equipe escolar. O TCGP, ele pode cadastrar o diretor escolar e também ele pode adicionar o pedagogo. Professor não. Pode ver que os botõezinhos aqui para professor não estão habilitados mais. Visita técnica. Esse aqui é um ponto que é uma característica do TCGP. Aqui, quando eu abro a parte de visitas técnicas, eu escolho um ciclo, por exemplo, ciclo 1 de planejamento. Eu vou cadastrar uma nova visita. Vou ignorar essa que tem aqui, né, para fim didático. Suponho que eu olhei lá no manual. Eu vou fazer a visita técnica número 002. O tema dessa visita é reunião de. Olhei no manual do ciclo de gestão. Qual o profissional que vai estar envolvido? Eu, como pedagogo. Ah, mas eu tenho. Deixa eu ver aqui. Mas eu também quero colocar o Jailson, que é o diretor. Ele é importante participar dessa reunião. Então, o TCGP, ele coloca os dois profissionais que ele fez a reunião. Foi uma reunião feita em 3 pessoas. Seleciona um PDF de ata e depois salva. Aqui nesse cantinho tem uma opção chamada Baixar Template. Ele não está disponível agora porque a gente está validando esse template junto com a gerência ainda do modelo de ata. Mas suponho que aqui seja a ata já finalizada, clico em salvar, a reunião de alguma coisinha já está aqui, autorização pendente, por quê? Eu ainda tenho 2 pessoas que precisam autorizar. Aqui a gente tomou o cuidado de não colocar a palavra assinar um documento, porque a assinatura ele tem uma característica equivalente do eDocs, né? Então, por isso que a gente coloca autorizar a ata. Então, vou ali, autorizo a ata, e aí a ata está autorizada. Mas aqui, no caso, deveria ficar com a parte do Jailson pendente. Ah, o Jailson acabou de falar aqui no fone que ele já acabou de atualizar essa informação aqui. E aí é possível visualizar o PDF e baixar o PDF da ata. Então, revisando. Perfil de TCGP, ele tem o foco de acompanhar o diagnóstico, acompanhar o planejamento, fazer o teste de consistência de todos os mapas de ação, se necessário, inserir um diretor, inserir um pedagogo e conduzir as visitas técnicas. Esse é o desenho para o TCGP. E agora, eu falei com vocês que eu iria deixar o perfil de coordenador municipal por último, porque ele tem uma funçãozinha muito importante, que é a seguinte. Reparem que os painéis, eles continuam sendo apresentados, as visitas técnicas, o coordenador municipal ele consegue visualizar, mas aparece o calendário escolar. Por quê?
Até o momento, o coordenador municipal ele pode criar dias letivos. O que que isso quer dizer? Em Cariacica, tenho três. Mas aí, no Opa, caso, não é a. ah, ok, obrigado. Eu consigo perceber que existem três escolas cadastradas. Bárbara iniciou a reunião citando que os termos de adesão eles estão em processo de assinatura e homologação. Quando esse processo ele terminar, as escolas estarão inseridas aqui para todas as escolas do estado. E aqui no nosso caso, a gente está trabalhando com três. A escola Laurinda foi a escola que a gente mais passou por ela aqui agora ao longo da reunião. Diretor, pedagogo, professor, TCGP. E ela já tinha dias letivos cadastrados. Mas eu quero fazer o seguinte: na função de coordenador municipal, eu quero inserir uma semana letiva ou um período letivo. E aí eu venho aqui e falo o seguinte: no município de Cariacica, no mês de junho, olhei ali, vi que, aliás, vou olhar julho. Olhei que julho ele vai ser do dia 1º até o dia 31, vai ser letivo. Só que essa semaninha aqui, ó, de 20 a 24 vai ser a semana de férias. Então, ó, de 20 até 24 é o período de férias. Então, o coordenador municipal ele consegue lançar todos os dias que deverão ter aula naquele município. Ele lançou todos os dias letivos, os finais de semana, sábado e domingo, não foram inseridos aqui. Então, eu coloco 18 dias de 23 selecionados ao todo, né? 18 dias cadastrados, bonitinhos. Dias letivos cadastrados. Aqui embaixo, em julho, meus 18 dias cadastrados aqui, ó. Então, essa função do coordenador municipal é uma função muito importante, tá? É, mas, Bárbara, é só uma dúvida, me ajuda a lembrar. Ontem na reunião, a gente pediu para que essa função de cadastrar os dias letivos, além do coordenador municipal, outro perfil também possa ter. Você me ajuda a recordar? Secretário municipal. O secretário municipal, né? Isso. Ok. Então, o secretário municipal também vai ter essa função. Obrigado. Bom, é, preciso passar sobre os outros perfis. Acho que não é tão necessário, porque eu vou pegar somente o do assessor. Pelo seguinte, são perfis mais de acompanhamento. Eu consigo ver todos os dashboards, acompanhar as visitas e cadastrar os usuários, conforme a hierarquia que ele está gerenciando, tá bom? Então, esses outros perfis que eu não citei, ele tem mais essa característica, são perfis mais enxutos, mas ao mesmo tempo eles têm as informações somente necessárias. Pensando que o sistema ele tem a finalidade de ser inseridas as informações aqui, né? É, só um minutinho. Veja. Uhum. Ah, tá. É, então, fiz uma apresentação aqui. Vocês viram que eu passei em muitos pontos. Alguns pontos, tiveram falhas, sim, mas em paralelo que essas falhas estavam acontecendo, um membro da equipe, o Jailson, ele já estava anotando todas as falhas que aconteceram e aí a gente também já está buscando fazer todas as soluções para que inicie segunda-feira não apareçam esses erros, tá? Isso é um ponto que é importante destacar, que desenvolver um sistema, ele nunca vai, qualquer sistema, ele nunca vai ser 100% perfeito. Existirão, situações que irão ter falhas. E aí é importante que todas essas falhas sejam, comunicadas diretamente para, as pessoas corretas. Então, Bárbara, junto com Camila, elas irão receber essas dúvidas que podem acontecer.
falhas no sistema, elas irão fazer essa escuta por vocês, devido com a logística que Bárbara e Camila também vão ter, né? Que aí Bárbara também pode ir definindo, tá bom? E aí, em paralelo, Bárbara passa para a gente vem ajustando aqui no sistema ao mesmo tempo. Foram chegando as inconsistências, a gente trata elas aqui. A gente também, nos bastidores, continua testando o sistema diariamente, procura falhas, cria funções novas. Então, ele é um organismo vivo, né? Que a gente fala, tá? Bárbara, eu vou passar a palavra para você agora, que provavelmente você deve ter sanado algumas dúvidas aí no chat, conversou com algumas pessoas, acompanhou a apresentação. Pode ser que eu tenha passado, batido em algum tema ou repetir alguma explicação, enfim. Eu acho que seria legal você fazer alguns comentários e depois a gente, se a equipe do Conecta também quiser comentar algo, fique à vontade, tá bom? Bárbara? A gente está respondendo aqui as questões no chat, acho que a gente está conseguindo sanar as principais dúvidas que estão surgindo aqui. Eu só queria fazer um comentário com relação às escolas estaduais. A gente tem aqui participando com a gente vários supervisores que atendem escolas estaduais que ofertam os anos iniciais, né? E esse acompanhamento está se iniciando dessa forma nesse ano, então eles estão com bastante dúvida, né? Principalmente porque essa apresentação, né, que o Túlio está fazendo, ela está colocando bastante foco naquilo que a escola faz, né? Então, por exemplo, supervisores, vocês podem ficar muito tranquilos, porque o Somar Alfa que as escolas irão utilizar, as escolas estaduais, ele vai ser entre aspas, um clone desse Somar Alfa que os municípios usam. Qual a diferença? Nesse clone, né, por exemplo, a gente não tem a instância municipal, né? A gente tem a instância escola, a instância superintendência regional e nós aqui na SEDU. Então, tudo que os meninos apresentarem da instância município, para vocês não vai existir, né? O perfil de vocês, ele vai ser muito parecido com o perfil do TCGP. Sempre que o Túlio estiver falando sobre o TCGP, vocês podem entender essa informação, vai ser bastante parecido com o acompanhamento que vocês vão fazer, tá? E uma outra coisa é que essa parte, né, de frequência, por exemplo, e aula dada, nas escolas estaduais, isso não vai acontecer dentro do Somar Alfa, porque a gente já tem o SEGES. Então, no momento de preparação dos nossos dados para a SAA, por exemplo, a gente vai pedir uma extração dos dados do SEGES e esses dados serão inseridos no SOMAR para a gente poder fazer a SAA. Então, assim, algumas coisas que vocês estão ouvindo o Túlio falando que não está fazendo sentido para a rede estadual, vocês não precisam ficar desesperados, obviamente que podem tirar as dúvidas com a gente, né? Mas a gente está pensando nessa cópia do sistema com as adaptações necessárias para as características específicas da rede estadual, tá bom? A gente não está dando foco aqui, porque a gente está com um público gigantesco, né, das redes municipais. As escolas estaduais que têm essa oferta são poucas, né? E também essa versão das redes estaduais, ela ainda está sendo finalizada, ela não está pronta ainda para a gente fazer uma navegação com vocês, tá? O de vocês vai atrasar um tiquinho, mas a gente vai fazer essa entrega para vocês muito em breve, né? E enquanto isso, vocês vão fazendo as visitas técnicas normalmente na escola de vocês, com todas as etapas que vocês atendem, né? Mas os assessores pedagógicos e alguns supervisores já participaram com a gente da formação do ciclo e vão repassar para todos os supervisores as características do atendimento aos anos iniciais. Então, mesmo que o SOMAR demore um pouquinho, a escola tem o SEGES para ir fazendo o seu monitoramento de frequência e aulas dadas, né? E as orientações para o que a gente deve olhar e como orientar a construção do plano, levando em consideração essa especificidade da alfabetização e da recomposição do terceiro ao quinto ano, isso tudo vai chegar essa informação para vocês via formação, tá bom? Outra coisa que vocês também não precisam ficar
receosos, é com relação à ata da visita técnica, tá bom? Vocês podem fazer uma única ata e lançar no Somar Alfa. A gente vai fazer a distinção daquilo que é dos anos iniciais para fazer o acompanhamento. Vocês podem colocar com tudo que vocês quiserem, não precisa fazer 2 atas, 35 atas, é uma só, tá bom? A gente vai diferenciar, né, um bloquinho ali dos anos iniciais e pode colocar no sistema a ata completona. Ah, tem coisa do ensino médio, do ensino técnico, não tem problema. Coloca lá que a gente filtra quando a gente precisar dessa informação, aquilo que vocês estiverem falando para a gente, tá bom? Ah, tá. A Camila está aqui pedindo para eu lembrá-los de preencher a lista de presença que está fixada no chat. E assim, deixa eu ver se surgiu aqui mais alguma dúvida. Aqui no chat tem algumas coisinhas depois que eu comecei a falar. Com relação ao SAEV, quando a gente fala que os dados do SAEV vão vir automaticamente para dentro do Somar Alfa, né, vai ser uma migração, a gente está falando essa migração aí bem entre aspas, tá, gente? Então, por exemplo, você tem lá os dados da sua turma que você lançou no SAEV, certo? O que nós vamos fazer? A gente solicita para o SAEV uma extração desses dados, eles nos entregam um banco de dados e a gente coloca esse banco de dados dentro do Somar Alfa. Eles não são interligados, um sistema não está ligado no outro. Eles extraem os dados, a gente pega e coloca no nosso sistema. Isso significa o quê? Hoje, a Camila está no primeiro A, mas ela foi remanejada para o primeiro B. Eu vou lá e lanço no SAEV esse remanejamento. Esse remanejamento vai aparecer no Somar Alfa? Não. Eles não estão ligados e a gente não pega extração de dados, porque é uma quantidade gigante de dados, todos os dias. Então, só vai haver essa atualização da Camila quando houver uma nova extração de dados. Por isso que o Túlio falou que vocês podem fazer também essa gestão das turmas manualmente. Eu posso hoje ir lá no Somar Alfa e colocar a Camila no primeiro B. Por quê? A professora do primeiro B precisa lançar a frequência da Camila, a gente vai continuar acompanhando a Camila na turma certa. Certo? Então, assim, não precisam ficar preocupados de que a escola vai ter que lançar todo mundo de novo no Somar Alfa, que eles ainda estão lá, né, finalizando os lançamentos na plataforma do SAEV. Não, a extração dos dados será feita, a gente vai colocar todo mundo dentro do Somar Alfa. A escola não vai colocar todo mundo enlouquecidamente, não. Mas existe essa possibilidade de fazer esse gerenciamento, de fazer a estrutura da turma manualmente conforme o tempo vai passando, porque a migração acontece, mas ela não é automática, tá bom? Então, eu acho que era isso que estava precisando um pouquinho de mais esclarecimento. Acho que eu falei direitinho, né, Túlio? Você me corrige aí se eu errei em alguma coisa. Sim, certinho. E quanto ao restante da explicação do Túlio, eu acho que a gente, né, eu acho que contemplou, né, até aqui. Desculpa, Túlio, não foi tudo que eu consegui prestar atenção, porque eu estava aqui insanamente respondendo no chat, então às vezes a gente se desliga, né? Sim, eu Mas entendo. eu acho que aqui da minha parte, o que eu tinha para colocar era isso. Acho que a gente pode abrir para a galera mesmo perguntar agora um pouquinho, pode ser, Túlio? Pode. Aqui Beleza, a gente está à disposição, em questão de tempo. A gente está com a agenda bem flexível aqui pela uhum, equipe do Conecta, né? beleza. É, Patrícia, ela estava com a mão levantada tem um certo tempo. Patrícia Oliveira, Pode falar, Patrícia. seu áudio está fechado, Patrícia? Oi, bom dia. Estão me ouvindo? Sim, bom dia. Túlio, a minha dúvida é assim, talvez não seja para você, que é em relação ao mapa de ação e o que a escola faz, né? A primeira questão é o seguinte, essas tarefas, quando você falou lá que é individual, né? Então, por exemplo, eu tenho uma equipe pedagógica com 3 a 4
pedagogas. Cada uma vai ter que lançar a sua tarefa, mesmo sendo a mesma tarefa, né? Não. É, Patrícia, pode deixar que ah, essa eu respondo, Túlio. ok. Patrícia, olha só, é o seguinte, o plano de ação como um todo, né, esse conjunto de mapas, ele vai ser lançado pela equipe gestora da escola. Então, o diretor vai lá, ele monta todos os mapas, construiu o seu plano, né? É claro que esse planejamento é feito ali em conjunto com toda a equipe da escola, né? Mas quem vai fazer o lançamento é o diretor, no máximo o coordenador pedagógico, o pedagogo ali que está nessa gestão junto com o diretor, tá? Quando você faz um mapa, você tem um cronograma de tarefas. Dentro desse cronograma de tarefas, cada uma delas tem um responsável, certo? Só que vamos supor que eu estou lá fazendo uma ação de matemática e eu tenho 5 professores que trabalham com matemática ali naquela perspectiva daquela ação. Quem eu vou colocar como responsável? Eu vou colocar um. Então, o Túlio vai ser responsável por aquela tarefa. Mas eu tenho o Túlio, eu tenho a Alessandra, a Patrícia, a Marcela, a Camila, que vão participar dessa mesma tarefa. O Túlio, ele é a pessoa que tem o nome dele colocado ali naquela tarefa, porque ele vai ser a pessoa que vai articular esse conjunto de profissionais que vão desenvolver aquela tarefa. Certo? Então, como responsável, a gente não coloca todo mundo que participa, porque tem coisa que participa a escola inteira, inclusive, né? Então, a gente vai sempre definir uma única pessoa que vai ser responsável pela articulação, por controlar que o prazo vai ser cumprido, enfim, às vezes nem tem uma pessoa que tem essa importância de articulação, mas vocês vão sempre colocar o nome de uma única pessoa, tá bom? Entendi. Independente de quantas pessoas estejam envolvidas naquela tarefa. Para o gerenciamento do cumprimento dessa tarefa, o sistema, né, ele cria esse grupinho de tarefas que está na sua responsabilidade, né? Então, é só uma facilidade de visualização que a gente vai ter ali, certo? Mas todas as pessoas envolvidas, elas vão conseguir ter acesso a essa tarefa, vão conseguir monitorar o cumprimento das tarefas do mapa, todo mundo, tá? Como eu disse, a gente priorizou muito na construção dessa segunda versão que todo mundo pudesse ver tudo. Então, se a tarefa é do Túlio, a Patrícia está vendo, a Marcela está vendo, todo mundo está vendo, não existe segredo, o plano é da escola, certo? Então, Sim, essa é a questão, tá bom? sim. Essa parte entendido, Bárbara. Uma outra dúvida minha, quando o Túlio falou sobre turmas monitoradas, né? Eu Uhum. não entendi essa questão. Eu queria que você explicasse melhor, porque o que eu entendi em relação a isso, que eu poderia, por exemplo, eu tenho uma escola que eu tenho 6 turmas de primeiro, de segundo, de terceiro, quarto e quinto ano. Então, eu vou selecionar qual escola vai ser monitorada. É isso que eu quero entender, o que é isso aqui. Beleza, vamos lá então. O seu município, ele definiu que a escola vai ser inserida no ciclo. O ciclo, a partir de 2026, ele vai monitorar de primeiro ao quinto ano. Então, a gente não vai escolher turma, não existem categorias. Se aderiu a escola ao ciclo, todas as turmas de primeiro ao quinto ano serão acompanhadas. Mas, como o somar, ele te dá, por exemplo, essa questão de você poder fazer a frequência ali, fazer controle de aula dada, você pode inserir turmas que não sejam monitoradas por nós. Por exemplo, se você quer inserir do sexto ao nono, para poder fazer controle de frequência, porque no seu município não tem nenhum sistema de gestão, e vocês estão lá ainda com aquela dificuldade de uso de planilha e tudo mais, vocês podem usar o Somar Alpha com turmas não monitoradas.
Elas não vão fazer parte do ciclo, elas não vão ser acompanhadas por nós, o TCGP não vai acompanhar o plano de ação dessas turmas, elas não vão fazer parte do ciclo, mas vocês podem inserir-se em turmas para fazer controles internos, elas só não serão monitoradas pelo ciclo. É por isso que a gente tem essa função, tá? É como se a gente estivesse entregando um sistema de gestão, né, que vai ajudar a fazer busca ativa, enfim, que pode ser utilizado sem nenhum problema. Tá bom? Beleza. Uma outra dúvida com relação a aquelas datas da distribuição de datas, né? Até o ano passado vinha por semana, no dia tal a tal, o do ano inteiro. Aqui o Túlio falou da distribuição de aulas. Nessa distribuição de aulas vai gerar lá para mim a informação daquelas datas ou não? Já vai vir junto no sistema as datas pré-lançadas ou é o diretor que tem que ir lá e lançar todas essas datas? Eu fiquei na dúvida com isso também. Responde essa, Túlio. O coordenador municipal, ele tem que ter em mãos quais são os dias letivos daquele município. Com essa informação, o coordenador e o secretário municipal, confere, Bárbara? O coordenador, junto com o secretário municipal, eles definem o calendário de dias letivos. Depois, só vi aqui um lembrete no Teams que vai terminar em 5 minutos. Não sei se dá para estender o tempo da reunião, tá, Bárbara? Pode ser que a reunião caia. Tá, a gente vai tentar estender aqui. Tá, dá uma olhadinha aí, isso pode ser importante. Então, voltando, Patrícia, depois que são lançados os dias letivos daquele município, o diretor ou pedagogo, ele insere a distribuição de aulas de uma semana específica. Vamos dar um exemplo. Comecei o ano letivo, na primeira semana de fevereiro, eu tenho ali segunda até sexta, e eu vi que a distribuição de aulas de português são 2 aulas todos os dias. Só um exemplo para simplificar. Mas eu posso ter uma distribuição diferente, duas, ou 5, enfim. Aquela distribuição de aulas que você colocar naquela primeira semaninha, você pode selecionar um botão ali naquela mesma tela para replicar aquele horário para todos os dias do ano letivo. Acho que sim. Então, a segunda semana, ela já é preenchida automaticamente, porque ela vai cruzar as duas informações. O coordenador municipal, ele já disse quais são os dias letivos e o diretor escolar, ele informou quais são a distribuição, a organização da escola dali para frente. Então, a segunda semana em diante, ela já é pré-preenchida. Então, o professor, quando ele acessar o seu perfil, ele vai ver ali que já tinha aquela quantidade de aulas programadas. Então, ele faz a frequência uma vez no dia, tá bom? Ele não precisa fazer 2 vezes a chamada, 3 vezes a chamada no mesmo dia, tá bom? E só, Túlio, uma dúvida. Então, no final do dia, essa frequência ela fecha, então, né? Não, E aí, ela não fecha no final do dia. O professor, ele lança a frequência ali em algum momento do dia. Eu acho que é interessante até mesmo, Bárbara, comentar um pouquinho, porque a gente construiu o Somar Alpha 2 com um conceito de frequência dia e não frequência aula. A frequência dia, ele tem mais a característica de busca ativa, sabe? Eu quero sim. saber se o aluno está frequentando a escola. E não quero saber se o aluno ele está indo em todas as aulinhas daquele dia. Eu não quero saber se na segunda aula que foi de matemática. Senão, o Somar Alpha ele fica muito parecido com o SEGES. E são sistemas diferentes, com objetivos diferentes, né? Olha Confere, só, Bárbara. gente, o controle de língua portuguesa e de matemática vai ser feito através daquele campo de horário. Vai ser feito um preenchimento do horário, né? E aí a gente vai saber quantas aulas de língua portuguesa e de matemática foram dadas naquele dia.
Porém, a frequência do estudante, ela não vai mais ser computada como ela era até 2025, frequência em língua portuguesa, frequência em matemática. Não. Frequência. Menino foi no dia 20/2, ou ele não foi, certo? Então, é frequência dia, não fecha ao final do dia. Por exemplo, se o professor quiser fazer o lançamento dele no dia do planejamento, ele pode fazer no dia do planejamento. O ideal é que faça diariamente, né? Mas não vai fechar, ele não vai perder a oportunidade de fazer o seu preenchimento, caso ele não consiga fazer naquele dia, tá bom? Suzeli agora, que está com a mãozinha levantada também. Bom dia. Bom dia. Dúvida sobre os planos de ação. Será um plano de ação para cada turma? Vocês têm já essa Não, informação ou a não. gente vai ver aqui pela regional? Suzeli, olha só. O plano de ação, ele é um para a escola. Cada escola vai construir o seu plano de ação com os seus mapas de ação. O plano é um conjunto de mapas. Cada turma tem que ter um mapa? Não. Isso tudo vocês vão receber mais detalhamentos quando a galera da regional fizer a replicação da formação que nós já fizemos com eles, tá? Mas, resumidamente, o que nós vamos definir? Obrigatoriamente no plano de ação tem que ter contemplado língua portuguesa, fluência leitora e matemática. Com foco na alfabetização primeiro e segundos anos, e recomposição das aprendizagens de terceiro ao quinto. Isso não existe flexibilidade, tem que ter isso. Tem que tratar de alfabetização primeiro e segundo, tem que tratar de recomposição terceiro ao quinto, tem que ter língua portuguesa, matemática e fluência. Como isso será organizado para a escola, é a escola que vai definir a partir do seu diagnóstico e das suas necessidades. Então, se a escola quer fazer um único plano de ação contemplando tarefas de matemática do terceiro ao quinto ano, para todas as turmas de terceiro ao quinto ano, tudo bem. Se ela quer fazer um único mapa de fluência leitora para primeiro e segundo ano, para todas as turmas de primeiro e segundo ano, tudo bem também. Não, eu identifiquei que eu preciso de um plano muito específico só para o segundo aninho. Eu vou fazer um mapa de ação só para o segundo aninho, entendeu? Então, existe uma flexibilidade de como vocês vão trabalhar com esses pontos que não têm flexibilidade. Então, eu não posso, por exemplo, não ter matemática no meu plano. Tem que ter. Eu não posso, no plano da minha escola, não ter ações específicas do terceiro ao quinto. Tem que ter. Mas como a escola vai organizar isso, aí fica a critério da escola para ela atender às suas necessidades. Tá bom? Tá bom, muito obrigada. De nada, amor. Agora, Marcela. Tá fechado o seu áudio, meu bem? Não. Não estamos te ouvindo, Marcela. Oi, tá ouvindo Oi, agora? agora sim, agora sim. Ah, beleza. Bom dia para vocês. Bom dia. Na verdade, não é nenhuma dúvida, não, é uma sugestão, até coloquei no chat, porque lá no chat você foi respondendo, né, várias questões. E assim, com a gente aqui interagindo com vocês na escuta, e aqui também, né, porque a gente está aqui com o grupo, não deu para captar tudo. Então, uma sugestão de incluir lá no manual que vocês já organizam para nos encaminhar em cada etapa, de repente um roteiro de perguntas e respostas, que às vezes é uma coisa tão simples que a gente poderia ir lá consultar rapidinho e não incomodar as meninas da CRE, né? Enfim, né? Às vezes um lapso assim. Então é só essa sugestão mesmo, tá bom? Obrigada, tô Tá amando aí joia. as novidades, viu? Bárbara, Obrigada posso pela só, sugestão, Marcela. A posso gente só, vai. Só um minutinho, Túlio, desculpa. A gente, como o Túlio falou, a gente já está finalizando a construção, né? Os meninos estão finalizando a construção da Wiki, do Somar, e nós estamos finalizando o manual. A gente já está na última fase de revisão e diagramação do manual, que a gente vai mandar para vocês. E aí, conforme forem surgindo as dúvidas, as mais recorrentes, a gente
transforma assim num bloco de perguntas e respostas para vocês, tá bom? Mas a princípio não. Primeiro, porque a gente não vai ter escutado as perguntas frequentes ainda. Segundo, que vocês já vão ter bastante material novo, né, para vocês se apropriarem. Mas a gente vai aprimorando esse material, né, conforme a gente vai vivenciando, né? As dúvidas realmente vão aparecer quando vocês começarem a a mexer com o sistema, né, e a orientar as escolas, aí sim é que as dúvidas vão realmente aparecer, tá bom? Luzinéia. Desculpa, Luzinéia. A Wanderleia estava na sua frente. Daqui a pouquinho você. Wanderleia. Bom dia. Bom dia. Só uma dúvida. Na plataforma, nós tínhamos, até o ano passado, na etapa da SAAR, tinha uma questão da revisão das ações. E aí, para cada ciclo, a gente fazia uma descrição, se aquela ação ela era suficiente para atingir o resultado, se não tinha sido avaliado ainda, ou se era insuficiente. Só que essa avaliação ela era feita a cada ciclo. Né? E aí ficava difícil para a gente, de um ciclo para o outro, fazer essa análise, né? Preencher esse status. Houve alguma mudança? Vai ser mantido? E também com relação às evidências, né? Para que a gente pudesse anexar evidências. Né? Também era feito a cada ciclo. Mas aí não permitia que a gente anexasse foto, enfim, documentos que comprovassem. Houve alguma alteração? Então, Wanderleia, se eu entendi a sua questão, você está falando do teste de consistência. O teste de consistência, ele não é aplicado a cada ciclo. Ele é aplicado na etapa de planejamento, apenas. Não. Tá? Para não. que a escola possa fazer essa análise junto com o TCGP para se chegar a uma versão final do plano que seja a melhor possível. Depois, na SAAR, a gente não fazia mais essa verificação de atende, não atende, já não é mais isso que se analisa na SAAR, são outras coisas. Viu, Bárbara? Talvez eu não tenha entendido sua questão muito bem. Não é na questão daquela validação inicial, não. É realmente quando a gente clica, quando a gente entra na aba da SAAR, a cada ciclo, ela tem um campo, descrição das ações. E aí lá, só um minutinho que eu estou com ele aberto aqui. Revisão das ações, na verdade. Quando a gente chega ao final do ciclo, tem a revisão das ações. E aí tem um campo que vai pedir um status, né? Se aquelas... então não vai ser mantido. Não, não vai ser. Então tá joia. Porque e aí a gente você me fez uma outra perguntinha que eu com relação aqui, desculpa. Isso, nesse mesmo campo, nessa mesma aba, apareciam as evidências, né? Que a gente... justamente para evidenciar se aquelas ações, né, ao final daquele ciclo, elas estavam sendo suficientes ou não, né? Certo. Era isso. Não vai ser mais assim não, tá, Wanderleia? As evidências, toda coleta de evidências, ela vai ser feita a cada visita técnica. E onde é que a gente vai evidenciar? Na ata. Então, se você quer colocar um relato, um relatório da professora, uma lista de presença de uma reunião, qualquer coisa que você quiser, você vai inserir na sua ata, tá? Descritivo. Essa evidência... Não, você pode colocar tudo lá. Por quê? Inclusive Como é que vai imagens. ser inclusive, era essa a pergunta, inclusive imagens. Agora, ela não vai ser um preenchimento direto no sistema. A ata, vocês vão subir um documento em PDF. Então, nesse documento PDF, vocês coloquem o que vocês quiserem. Você vai ter a sua ata, você vai colocar foto, você vai colocar não sei o que. Vocês vão poder colocar todas as evidências que vocês quiserem nesse arquivo que vocês vão subir para o Somar Alpha. Tá bom? Sim. Joia, perfeito. Obrigada, viu? Só vou fazer uma observação em relação ao tamanho do arquivo. É recomendável que seja um arquivo mais enxuto, um PDF menor, tá bom? Porque quando a gente pensa em abrangência e capacidade de sistema,
colocar atas com imagens em altíssima resolução e uma ata tendo 200 megas, um PDF, não é interessante, É. tá bom? A Só gente esse sempre comentário tem que. técnico. A gente, Tá, a joia. gente tem que ter também essa parcimônia, né? A gente não vai pegar 200 fotos de um evento da escola e colocar como evidência, né? A gente vai colocar uma foto, um outro registro, um relatóriozinho. A gente, né? é, tem que ter coerência, né? Nesse momento de Sim, montar o sim, arquivo que vocês vão colocar, exatamente. tá bom? Mas Mas tá, vai joia. ser dessa Obrigada, forma. viu? De Tá, nada. joia. Obrigada. Luzineia. Tem até uma dúvida aqui. É referente ao diretor que vai cadastrar os professores, né? Serão todos os professores do primeiro ao quinto ano, certo? Aí quando for fazer o plano de ação, que é o plano de ação da escola, aí focou lá em uma turma de segundo ano, terceiro, seja qual for. Aí, quando eu for fazer a correção de rota, eu posso acrescentar mais outros planos para outra turma. Você tem essa possibilidade de inserir mais um mapa no plano no momento de correção de rotas. Se, por exemplo, todos os mapas eles são vinculados a um problema e a um desafio, né? Então surgiu um problema que não existia na escola no momento do planejamento, mas no momento da correção de rotas foi identificado a gente precisa trabalhar com um mapa de ação que vá atuar sobre esse determinado problema. Você pode sim inserir. O que não pode ser feito, Luzinéia, é assim, um replanejamento total. Você pegar aquele plano que foi construído no começo do ano, jogar ele no lixo e começar de novo, né? Porque senão a gente perde a lógica do ciclo, que é você construir um plano a partir de um diagnóstico, da identificação de problemas e de desafios que têm que ser superados, e você vai num movimento de melhoria contínua daquela situação identificada lá no início. Então, você não pode começar de novo. Mas, se surgir um novo problema, você precisa de um novo mapa, você pode inserir, né? Não tem nenhum problema. Desde que o plano como um todo, né, ele vá sofrendo melhorias, mas ele se mantenha, tá bom? Agora, Fernanda. Fernanda? Oi, Olá. bom dia. A Bom minha dia. dúvida é com relação a Somar Alfa. Ano passado a gente teve bastante dificuldade para entrar quando a gente descobriu que precisava entrar no navegador onde eu não estivesse logada com e-mail. Ele continua dessa forma? Não, tem Se eu, problema se eu nenhum. estiver no navegador Em, onde eu em, estou logada com meu e-mail, ele não entra. em Bárbara, acredito que seja aquela situação da monitoramento dos cursistas do ano passado, aquela outra ferramenta, não o Somar. O Não, é somar na não. Somar mesmo. Na Somar? Somar mesmo. Eu tenho dois Tá. navegadores no computador, e inclusive no computador do trabalho e no notebook. Se eu estiver logada com o Gmail ou com o e-mail institucional no navegador, eu não consigo entrar. E aí, depois de muitas tentativas, de muitas orientações com a SRE, a gente foi orientado a usar outro navegador. E aí eu tenho dois navegadores no computador, um para usar somente a Somar, onde eu não logo nenhum e-mail, e o outro normal, que eu consigo usar os e-mails. Então, É, Fernanda, assim, Túlio pode falar com mais uhum. propriedade, mas eu tô com ele aberto aqui no meu computador que está logado com o meu e-mail institucional e eu navego normalmente. Da mesma forma que eu já navegava na versão 1, que inclusive a hospedagem ali é a mesma, né? Então, eu realmente não sei qual era a dificuldade que existia talvez alguma restrição da sua rede, não sei, né? Mas não há essa restrição, tá? No sistema, eu posso te dizer, porque eu estou com ele aqui agora, nesse momento aberto, com o computador navegado. O Vitor respondeu? Fernanda, posso dar uma sugestão? Encaminha essa situação por e-mail para a Bárbara e pede para fazer uma reunião. Eu faço uma reunião Meet, eu, você, eu faço uma videochamada e tento resolver isso junto com você. Pode ser? Dar esse suporte.
Pode sim. Qual e-mail, Bárbara? Você vai escrever no chat ou você pode falar? Faz o seguinte, manda para sua regional, a regional manda para a gente, tá bom? Muita gente na reunião, Mas, desculpa. de qualquer maneira, Fernanda, o Vitor, que trabalha lá com o Túlio, respondeu aqui no chat que, para evitar os problemas, que se use preferencialmente o Google Chrome, que, aliás, é o navegador que eu uso aqui e tá tudo bem, tá bom? Vamos lá, Cleide. Bom dia. Estão conseguindo me ouvir? Tá muito É baixinho, Cleide. Você consegue porque aumentar um pouquinho aí? Deixa eu ver aqui. É porque eu não estou conseguindo acessar a câmera. Estão me ouvindo? Sim, agora sim. A minha pergunta é a seguinte: eu tinha feito até a pergunta lá no chat. Aqui no município, nós temos, além das escolas dos anos iniciais, né, que são inseridas no ciclo de gestão, nós temos uma escola dos anos finais. Aí a minha pergunta é a seguinte: se essa plataforma ela poderá ser também utilizada para colocar as informações dos anos finais. Você pode utilizar naquela situação que a gente colocou de controle de frequência, por exemplo. Você coloca ela como uma turma não monitorada, e aí vocês podem utilizar para fazer esse controle de frequência, mas as turmas de sexto ao nono ano, elas não entram no ciclo, a gente não faz nenhum tipo de acompanhamento, nem da execução do plano, nem de frequência, de nenhum indicador, nem indicador estruturante, nem indicador de execução. Sim, Mas, se vocês quiserem inserir as turmas para fazer o controle de frequência, como turma não monitorada, vocês podem fazer isso, tá bom? Ok, obrigada. Adriana? Bom dia, Bárbara. Bom dia, meu bem. É o seguinte, eu gostaria de saber se a gente vai ter acesso aos planos, porque antes a gente só tinha acesso às visualizações, a gente precisa saber isso. E se esse coordenador que vocês falam, municipal, é o coordenador do PAS, né? É o coordenador do PAS. Eu vou pedir para os meninos mudarem a denominação lá no sistema, para ficar mais claro para vocês. A questão do plano, a gente vai ter visualização? A gente vai conseguir visualizar? Vai, todo mundo vai visualizar o plano. Tá, então a gente vai ver tudo que está acontecendo dentro do vai ver tudo. Agora. Então vai. Vocês não vão ter a capacidade de edição, mas a visualização acabaram todos os segredos. Então tá. Porque antes a gente só visualizava algumas coisas, igual não, vocês vão visualizar tudo agora. E tal. Então tá bom, muito obrigada. Nada. Lê aí, abre o seu microfone, Lê, por favor. Vamos almoçar, gente? A Zilma fez uma pergunta aqui no chat que é importante, né? No caso da criança estar presente só meio período na escola e precisar sair antes da aula de matemática, por exemplo, como que fica a questão do registro? Aí, Zilma, vai ser um controle interno da escola, tá? Porque o controle da frequência vai ser frequência dia. Então, se a criança a chamada foi feita no início do dia, ela vai constar como presente. E aí a escola que vai fazer esse controle, né, da saída mais cedo, da chegada mais tarde, enfim, né, vai ser um controle mais interno da escola mesmo, porque a gente não vai ter mais o controle por componente curricular, vai ser só o controle do dia, tá bom? Acho que finalizamos então, né, gente? Madison? Ei, pessoal, bom dia, Bárbara. Bom dia, eu vi uma sugestão aqui no chat que eu achei interessante, só destacando rapidamente, alguém comentou aqui se vai ter algum template para ata, e eu achei interessante a proposta e estou destacando aqui também, porque para ter, né, aquilo que precisa, as informações primordiais lá, então ajuda, né? Ajuda muito. Sim, a gente está nessa construção, tá, Madison? Ainda não está lá disponibilizado, mas assim que a gente finalizar, eu já mando para vocês darem aquele ok que a gente gosta, né? Antes da gente colocar lá, pegar sugestões de vocês, que vocês sempre dão a caprichada mais em cima de tudo que a gente faz. E aí a gente disponibiliza para os TCGPs, tá bom? Vamos almoçar, papá? Como? É brincadeira, querido. Olha só, Bárbara, Túlio.
Eu sou muito brincalhona, estou começando, não começando agora, mas estou me reconectando com os CGPs. Eu queria avisar que dúvidas vai ter sempre, você sabe disso, né? Tudo Com que é novo certeza. surge dúvida. Então, não adianta que nós queiramos solucionar todas, dirimir todas elas agora, né? Então, na medida que for surgindo, as dúvidas atroz mesmo, não são aquelas dúvidas de picuinhas, pequenininhas. Então, a gente entra em contato. Com certeza. Bela explanação sua, Bárbara. Bela Obrigada. explanação, Túlio, propriedade, você tem propriedade para fala, tá? Muito parabéns para vocês. Obrigada. Lê essa última dúvida aí, Camila, por favor. A dúvida da Beatriz, eu acho que eu vi ali acima também sobre frequência, no caso, o município que já tem sistema, se precisa preencher. Então, gente, isso a gente não tem o que fazer, tá? A gente não tem como se conectar aos sistemas de 78 municípios, né? Então, o município que optar por fazer a adesão, as escolas que estão no ciclo, elas têm obrigatoriamente que fazer a inserção dos dados no Somar Alfa, tá? Isso não é facultativo. Ah, a gente vai fazer só acompanhamento do plano de ação. Não, a gente não vai. Porque o ciclo só funciona se a gente tiver todos os indicadores estruturantes. Então, isso tem que ficar muito claro para o secretário municipal, tá, gente? Os coordenadores, os TCGPs que estão aqui com a gente, é muito importante que vocês levem essa reflexão, tá? A partir do momento que a gente assume que a gente vai entrar no ciclo, a gente tem que entrar com o ciclo completo. Senão, a metodologia perde a sua lógica, tá bom? Então, nós recebemos muitos pedidos para isso. Ah, a gente já tem sistema, a gente quer só acompanhar o plano. Então, infelizmente, não vai ser acompanhado por nós, vai ter que ser um acompanhamento próprio do município, tá bom? Acho que isso fica claro, né? Amanda? Certo, entendi. Agora, e se o município decide não aderir o ciclo de gestão? Olha, Amanda, a gente tem um pacto, né? O PAES é um pacto, né? Em que existe uma sinergia aí entre os municípios e o Estado. Se o município decidir que não quer colocar nenhuma escola no ciclo, nós vamos argumentar com o município, né? A gente vai colocar aí os nossos assessores, o superintendente, para tentar entender por que o município não quer aderir, né? Porque a gente tem algumas contrapartidas dentro do nosso pacto, né? Então, assim, se houver realmente uma justificativa plausível e a gente entenda que o melhor é isso mesmo, que o município já atingiu uma maturidade de gestão escolar que realmente não precise do acompanhamento do ciclo, né? Que já tem uma maturidade de orientação própria para as escolas que realmente não precise da nossa participação, a gente vai entender e se chega a essa conclusão, né? Mas, considerando que acho que todos os municípios ainda têm muito o que crescer e muito a melhorar no quesito gestão pedagógica, né? A gente acha um pouco estranho que o município não faça adesão. Por isso que a gente, com certeza, vai, né, tentar argumentar e tentar entender qual é a proposta do município para substituir isso, para ele continuar no seu processo de melhoria contínua, tá bom? É isso. A gente tem que conversar. Licença, desculpa não Ok, ter levantado obrigada. a mão, porque quando você fala disso, a gente precisa lembrar também que o próprio compromisso, né, via MEC, ele traz essa prerrogativa, né, de trabalho com as escolas prioritárias dentro de cada município. Exatamente. A gente tem o pacto estadual, a gente tem o compromisso nacional, a gente tem muitos compromissos, né? Então, é isso, né? Não é tão simples assim o município tomar a decisão de caminhar sozinho,
porque nós somos uma rede, né, em regime de colaboração. Então, é isso. Michel? Bom dia a todos. Bom dia, Michel. Foi falado sobre o cadastro dos professores, o cadastro dos diretores, pedagogos, os secretários de educação, os TCGPs e os coordenadores do PAS. Somos nós aqui da regional que fazemos, das regionais, o cadastro deles ou não? Túlio? Você entra nesse detalhe? Sim. Michel, bom dia. Bom dia. Todos os perfis, deixa eu só dar uma passada de olho aqui rapidinho na minha colinha. O assessor do regime de colaboração, ele pode fazer o cadastro até o nível de TCGP. O técnico do regime, ele pode até o TCGP também. O coordenador municipal, a mesma coisa. Opa, alguém está compartilhando alguma coisa? Oi. Ui. Eu acho que não é para ser compartilhada essa tela. Então, vou compartilhar aqui, só para quebrar essa tela, e aí eu paro de compartilhar. Pronto. Acredito que não tem mais nenhuma tela sendo compartilhada. Então, Michel, todos os outros perfis, eles conseguem cadastrar. Então, deixa eu só... Eu vou compartilhar minha tela, que eu acho que vai ficar até mais simples. O assessor do regime de colaboração, ele consegue cadastrar os técnicos, secretários, coordenadores do TCGP. O assessor. O técnico do regime, ele consegue cadastrar os secretários, coordenadores do TCGP. O secretário municipal, ele também consegue colocar os coordenadores do TCGP. E o coordenador municipal, ele consegue cadastrar o TCGP. Do TCGP para baixo, aí sim, para baixo, modo de dizer, desculpa, né? O TCGP ele consegue cadastrar as instâncias de diretor, que é o recomendável, TCGP cadastra diretor, diretor cadastra pedagogo, e pedagogo cadastra professor, ok? É um Entendido. fluxo de cadastramento em cascata. Entendido, obrigado. E tem a previsão de quando será disponibilizada essa nova plataforma? Para a gente ir manuseando, olhando, fazer um passeio por ela. Michel, a gente precisa cadastrar as escolas a partir do envio dos termos de adesão. Aí, a partir disso, a gente vai liberando para vocês, porque se a gente libera agora, não vai ter nada para vocês verem lá. Enquanto a gente não inserir as escolas, a gente não consegue começar o trabalho. Entendido. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Então, assim, o quanto antes os municípios nos mandarem os termos, antes a gente começa a acessar, ok? Ok, obrigado. Tinha uma pessoa com a mão levantada que eu não estou mais conseguindo ver ela, Marcileia, eu acho. Era o Michel. Não, era outra pessoa. Era Marcinha de Iguaçuí. Ah, Marcinha, desistiu, Marcinha? Não, eu saí porque estavam falando sobre a questão da adesão ou não. Eu, como coordenadora do PAR também, do município, vi que lá no PAR também fala-se do ciclo também, entendeu? Acho que não dá, é um caminho sem volta, na verdade. Não dá. Sabe? E a gente que tem uma experiência com o ciclo, né? Eu que comecei desde o início, acho que em 2022, se eu não estou enganada, é um crescimento notório, sabe? Com a adesão ao ciclo. A gestão muda, eu acho que a escola muda. Para quem está começando, a gente é muito serviço, ainda coloquei agora no grupo, meu Deus, esse novo programa vem mais funções, mais coisas para a gente colocar, mas é um crescimento, sim, é notório o crescimento do município. E ontem eu estava conversando com a supervisora do 6º ao 9º e falei com ela que, assim, lá no 6º ao 9º a gente deveria trabalhar também com a metodologia do ciclo, porque é um crescimento, gente, da escola que não tem tamanho, tá? Para quem está começando aí, é muito trabalho, sim, mas vale a pena. A gente vê o retorno, com pouco tempo a gente vê o crescimento da rede, tá? Que Só bom ouvir sua contribuir fala, com isso. Márcia. Obrigada. A gente trabalha muito para que vocês tenham exatamente essa sensação, né? Sensação não, essa certeza, né? De que o crescimento vem, de que a escola melhora, a gestão se fortalece, e é isso. Queridos, então a gente encerra agora, já são 11h58, finalizamos
lindamente ao meio-dia para a gente poder almoçar, como nossa querida colega estava querendo aí há poucos minutos atrás, mas a gente tinha esse compromisso de até meio-dia, se houvessem dúvidas até lá. Mas a gente encerra aqui agora. Sabemos, temos certeza que vocês vão ter muitas dúvidas, né? Mas nos próximos dias aí as regionais farão a replicação da formação do ciclo, que vai ser um espaço em que vocês vão poder tirar muitas dúvidas também, principalmente sobre o método, né? E a aplicação do método nessa ampliação do 1º ao 5º, né? Eu acho que muitas inseguranças de vocês vão ser sanadas nesses momentos formativos. Nossa galera já está aí afinadinha, todo mundo formado para replicar para vocês, né? Mas a gente vai estar muito à disposição de todos, né? Tanto a nossa equipe aqui na GECO, como a equipe dos meninos lá no Conecta Sedu, acho que posso falar por eles, né? Que estão sempre muito disponíveis para nos ajudar. E a gente vai sanando essas dúvidas e a gente vai se aprimorando nesse caminho, escutando vocês e entendendo como é que estão as aplicações, né, aí no município, lá no chão da escola. E eu tenho certeza que a gente vai ter muito sucesso esse ano, tá bom? Então, um ótimo final de sexta-feira, um ótimo final de semana para vocês. Descansem bastante, porque a partir de segunda-feira tem muito serviço para todo mundo. Tá bom? Então, um grande beijo para todos e sucesso aí. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, Tchau. pessoal.